Gente, no último dia 20 de outubro foi comemorado o Dia Mundial e Nacional da Osteoporose. A data tem como foco prevenção. Será que você aí se preocupa com a saúde dos seus ossos? Se a resposta é não, melhor repensar. Afinal, saúde óssea tem tudo a ver com qualidade de vida, redução do risco de doenças e também fraturas na vida adulta. Confira na reportagem. Se você imagina chegar à terceira idade ativo, é melhor começar a se movimentar ainda jovem. Entre 20 e 24 anos, atingimos o pico de massa óssea. Os ossos nunca mais serão tão resistentes quanto nessa idade. Para fortalecer, é preciso exercitar e alongar. Tudo isso para evitar uma doença que costuma chegar com o avanço da idade: osteoporose. Então, o principal papel da fisioterapia justamente é promover e facilitar esses exercícios metabólicos e resistidos e de fortalecimento muscular, para também promover um ganho de massa óssea e muscular juntamente, para trazer com isso o melhor bem-estar para ele na atividade de vida diária. Na rotina hospitalar, Pamela atende especialmente pacientes que já estão com a mobilidade bem comprometida. Mesmo assim, os exercícios de fisioterapia são fundamentais. Ele precisa ter uma reeducação desde as atividades de vida diária, entrar num carro ou entrar num ônibus, varrer a casa, então são várias coisas. Inclusive também pensando que um paciente mais idoso com osteoporose, ele tem que ter uns cuidados específicos em casa. Evitar o uso de tapetes, cuidar com degraus, tudo isso porque um idoso com osso frágil, e um obstáculo, vamos dizer assim, ele já corre o risco de uma queda e uma fratura, então, com mais frequência. Quando o assunto é osteoporose, existe uma notícia para a mulher e outra para o homem. Estima-se que 1 a cada 3 mulheres pode desenvolver osteoporose em algum momento da vida. Isso porque a mulher é protegida durante o período fértil pelo estrogênio, responsável por fixar o cálcio nos ossos. Mas quando a menopausa chega, a probabilidade de desenvolver a doença aumenta. Já no caso dos homens, 1 a cada 5 pode desenvolver osteoporose também em algum momento da vida. Independente de homem ou mulher, é importante fazer exames. E a gente vai conhecer agora um deles. A densitometria óssea é um exame que pode ser realizado inclusive como prevenção e já alertar sobre a necessidade de algum tratamento antes da osteoporose aparecer. As principais indicações são os pacientes mais idosos, então mulheres acima de 65 anos, homens acima de 70 ou antes, em pacientes que têm algum fator de risco. Então, paciente que seja tabagista, que tem uma ingesta de álcool excessiva, paciente que faz uso crônico de algumas medicações, em especial o glicocorticoide, aquele paciente que tem artrite reumatoide, ou em especial as mulheres que têm uma menopausa precoce com menos de 40 anos, aquele paciente também que tem uma história de pai ou mãe com história prévia de quadril, de fratura de quadril. A gente considera isso como um fator de risco bem forte para a osteoporose e daí reconvoca esse paciente para fazer esse exame antes da idade de 65 anos ou 70. O exame é rápido, leva uns 10 minutos para ser realizado. O paciente fica deitado e tem baixa radiação. A densitometria óssea é o principal exame, na verdade é o padrão ouro para avaliação da densidade mineral óssea. Então ela consegue avaliar se há perda de massa óssea do paciente. Então a gente consegue ver se a densidade mineral óssea do paciente está dentro do esperado para a idade, está abaixo da idade, ou se o paciente tem alguma condição que a gente chama de osteopenia, que é quando tem perda de massa óssea, ou osteoporose, que é quando já tem uma perda de massa óssea bem significativa e que aumenta significativamente a chance de o paciente apresentar alguma fratura. Hospital Santa Catarina apresenta o quadro Posso Completar? E agora, para completar a nossa reportagem, esclarecer melhor o assunto para você, temos aqui a doutora Ana Maria Galo, reumatologista, médica do Hospital Santa Catarina, o único que cuida da sua saúde por completo. Olá, doutora, bem-vinda. Olá, como vai? Obrigada, Vanessa, mais uma vez. É uma deferência para mim. Eu fico contente de estar no teu programa. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Doutora, qual é a maior confusão que as pessoas fazem quando chegam no consultório? Ouvi dizer que osteoporose com artrose tem uma confusão?
Sempre. termos. Sempre. A osteoporose é uma doença em que significa a fraqueza dos ossos, a perda de massa óssea. Então, porose porque o osso fica porótico, e isso significa osteoporose, a fraqueza da massa óssea, diminuição. E a artrose, não. A artrose é uma doença chamada degenerativa pelo envelhecimento das pessoas ou até ocupacional. Em algumas profissões, a artrose começa mais cedo pelo tipo de ocupação da pessoa. Podemos tomar as duas? Osteoporose e artrose, ter juntas? Ah, pode. Uma não tem, não tem relação com a outra, não, mas é possível ter. Infelizmente pode ter as duas ao mesmo tempo. Né? Doutora, a gente viu muito ali na reportagem a questão de prevenção, fazendo exercício, se movimentando, mas também de que é possível fazer exame de diagnóstico, né? De repente alguém tem algum caso na família, enfim, alguma suspeita. Com relação ao tratamento, quais são os tratamentos possíveis quando a gente está falando de osteoporose? Então, uma das duas pessoas que falaram na reportagem trabalham no hospital, no meu hospital, a fisioterapeuta e a doutora Renata, que é radiologista, responsável pela execução dos exames para diagnóstico. Então, assim, se a gente suspeita de uma osteoporose, ou já tem quase convicção, a gente tem que aferir essa quantificação, qual foi a perda de massa óssea. Aí se faz a densitometria que ela mostrou na reportagem. Conforme essa perda de massa óssea, se for pequena, a gente chama de osteopenia. Se for severa, então é a osteoporose. E a osteoporose tem tratamento, sim, graças a Deus. A osteopenia já deve se iniciar para uma prevenção, né, para não evoluir para a osteoporose. Agora, o tratamento é com base em medicação, é para a vida toda? Depende da faixa etária. Se eu fizer um diagnóstico, nós fizermos um diagnóstico muito tardiamente, por exemplo, a partir dos 70 anos, provavelmente essa pessoa vai ter que tratar longo tempo, 5 anos ou mais. Se for feito na época de menopausa, também depende do grau de perda, às vezes é pouco tempo, a gente monitora com o exame, né? Agora, a doutora falou em menopausa. Essa informação é muito importante, né? As mulheres, então, ao longo dos anos, com a chegada da menopausa, perdem a capacidade de fixar o cálcio, né? Então, elas são mais vulneráveis à osteoporose. Exatamente. Se a gente pegar uma população, vamos supor, se pegar 3 pacientes femininas, né, de 3 mulheres, uma vai ter osteoporose. Se pegarmos 5 pessoas masculinos, 5 homens, um vai ter osteoporose. Então é 1 para 5 no masculino e 1 para 3 no feminino. Por quê? Porque a mulher tem o ovário, que é o que produz o estrogênio. Se ela entrar na menopausa, o estrogênio entra em falência, o ovário entra em falência e deixa de haver produção de estrogênio e aí pode desenvolver a perda de massa óssea. Mas tem vários fatores que são vieses, né? Não é tão assim matemático. Doutora, tem pergunta do público, vamos ver. A Paula pergunta, tenho 52 anos, tenho diabetes, posso ter osteoporose? Acho que ela deve estar querendo saber se há alguma relação, né, entre as doenças. Não há uma correlação estrita, não. Ela pode ter osteoporose tendo diabetes, mas por outras situações, né? Por exemplo, se é uma pessoa sedentária, obesa, hipertensa, não faz atividade física, aí ela poderá ter osteoporose, mas não relacionado com diabetes estritamente, não. Doutora, a gente fala muito de hábitos saudáveis, se movimentar. Já é um bom caminho para a prevenção? A gente consegue fortalecer os ossos com uma alimentação adequada, mais rica em verdes, em cores, que ajudam aí nessa produção do cálcio e em ter ossos mais saudáveis? Sim. Não, a movimentação, a atividade física é fundamental para todo mundo, não só para a osteoporose, né? A gente sabe hoje em dia que é importante para doenças cardiovasculares, né? Infartos, AVCs, hipertensos. Mas a atividade física, o que acontece? Você trabalhando a massa muscular, você vai nutrir os ossos. Os ossos vão também ter uma melhor circulação, melhor aporte de vascularização e isso fortalece o osso. A outra pergunta que você comentou é a alimentação. Não é questão dessa alimentação colorida, quando é osteoporose, é o contrário, quase tudo é branco. Por quê? Olha só. Não, porque é o leite. É o leite. É o cálcio, que tem muito cálcio, é o queijo, os iogurtes. Então, laticínios de modo geral. Claro que tem os verdes, as folhas verdes escuras, elas têm cálcio, né? Por exemplo, um espinafre, uma couve, um brócolis, tem bastante cálcio.
né? Então, por outro lado, também grãos, sementes, por exemplo, linhaça, chia, também tem cálcio, pão integral, entendeu? Tem que ter então, uma dieta equilibrada. É. Doutora, para a gente encerrar, quais são os riscos para quem, de repente, não tem um diagnóstico de osteoporose, não deu atenção aos sinais? O que pode acontecer se não tratada? É uma pena, um diagnóstico tardio de osteoporose, se faz o exame de densitometria, como foi mostrado, e tiver uma osteoporose, dependendo da faixa etária, acima de 70 anos, o risco de queda e fraturar é muito grande. E aí as consequências são várias, né? Uma fratura de colo de fêmur ou de coluna. Se for um diagnóstico em volta dos 50 anos, a menopausa, assim, aí é melhor para tratar e acompanhar. Né? Risco propriamente a pessoa tem que se alimentar, realmente como você falou, uma boa qualidade de alimentação, mas a prevenção é a atividade física para realmente fortalecer músculo e osso. É se movimentar para continuar se movimentando, né? Exatamente. Com saúde, né? É isso Doutora, mesmo. muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no nosso Imagina. quadro Posso Completar. A gente conversou com a reumatologista Ana Maria Galo. Obrigada mais uma vez, doutora. Eu que agradeço, obrigada. Bom tê-la aqui.